povo de Deus, da paz do Senhor. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Versículo de número 1 e o versículo de número 14. João, capítulo de número 1, versículo 1 e 14. Os que acharam, digam amém. Amém. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vou ler só o versículo 14 novamente, e você toma seu assento. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quantos podem dar glória a Deus? Vamos lá, certo? Estou grato por estarmos aqui reunidos para adorar a precioso nome de Jesus. Agradeço também a Deus por nos nosso pastor, a missionária, o presbítero que está em retaguarda, Deus abençoe, o pastor que está em Deus abençoe, cada pessoa que aqui se encontra, que Jesus dê graça às nossas vidas e que continue nos ajudando ao caminho. Irmãos, quero pregar sobre um ligador tempo, o Verbo que se fez carne. Eu quero falar nesta noite, que nós venhamos refletir algumas coisas sobre a pessoa de Jesus Cristo. João, filho de Zebedeu, este é o apóstolo mais íntimo, como ele mesmo se intitula, de Jesus. Ele escreve o Evangelho segundo as suas perspectivas, onde ele se distingue, onde ele se sai dos sinóticos. Quando eu digo sinóticos, eu estou dizendo semelhantes. Eu estou falando de 2 ou 3 evangelhos diferentes. Estou falando do mesmo evangelho que nós sabemos que existe, o Evangelho de Jesus. Só existe um evangelho nesta terra, o Evangelho de Jesus. Nós chamamos de semelhantes porque eles são parecidos. Mateus, Marcos, Lucas, eles são evangelhos, o mesmo evangelho, escrito por perspectivas diferentes, pessoas diferentes, mas tem a mesma base, a mesma pessoa de Cristo, o mesmo ensinamento. Porém, João, ele se distingue dessa mesma perspectiva que João, Marcos, Mateus e Lucas têm. Ele tem um estilo único, ele tem um estilo somente que é só dele. Seria ótimo se nós víssemos, enxergássemos Cristo do jeito que João enxerga. Seria maravilhoso, alegre e contente se nós observássemos Cristo do jeito que João enxergava. O apóstolo, no capítulo de número 1, ele descreve, ele fala, onde muitos não entenderam ainda a profundidade que João descreve no capítulo de número 1. A profundidade, a riqueza e a sabedoria que João expressa no capítulo de número 1. E pensando nisso que eu desejei pregar sobre o diretor tema ao qual eu citei a vocês. João começa dizendo assim: no princípio era o Verbo. Ele está se tratando de algo que estava antes, porém ele está trazendo a alusão para o presente. Eu repito, para você pegar. Ele está se tratando de algo que estava lá atrás, mas ele está trazendo a memória do povo que está lendo para o presente. Ele vai dizer: no princípio era o Verbo. A palavra no princípio não só se refere somente a uma estação, a um local ou a algo que já passou, não. A palavra no princípio não só se refere somente a algo que está lá atrás, mas a palavra no princípio, ela quer se redirecionar, ela quer dar-se a uma direção, que é a uma pessoa, a alguém. Apocalipse capítulo número 3, versículo número 14, o Senhor Jesus disse: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por que
está se referindo a alguém, não somente a um local, não somente a algo que está lá atrás, mas a alguém. Gênesis capítulo número 1, versículo número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está sendo direcionado a alguém, não somente ao local. Paulo vai chamar isso de dispensação do mistério. Dispensação do mistério. O que é isso, George? É Cristo no Antigo Testamento. É Cristo antes de nós chegarmos na Nova Aliança. Cristo no Antigo Testamento não se tinha se feito carne como nós vemos no Novo Testamento. É por isso que João diz: e o Verbo se fez carne. Jó, capítulo número 9, versículo número 32. Jó olhou para Deus e disse: Ele não é homem como eu, a quem eu responda. Efésios capítulo número 3, Paulo diz: Deus me salvou, Deus me chamou, Deus me santificou para pregar o Evangelho e anunciar aquilo que estava antes da fundação do mundo, a dispensação do mistério, o princípio de todas as coisas. Mas Cristo, Ele tinha as suas formas de aparecer-se no Antigo Testamento, mas conhecido como nós, ou um termo muito usado por nós para falar disso, teofania. A palavra teofania vem de teofaneia, que significa aparência de uma divindade. Então o que João está dizendo é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus. O que João está dizendo é: Ele estava no princípio, Ele é no princípio, e Ele está atualmente. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dele. E se não tivesse Ele? Se não tivesse Ele, nada do que é feito se fez. Por quê? Porque Ele é a base. João está dizendo: a lua foi por meio dele, o mar foi por meio dele, as aves também foi por meio dele. Por quê? Porque Ele estava no princípio. O que Ele está querendo dizer é: antes do sol existir, Ele já existia. Antes da lua existir, Ele já existia. Antes da natureza existir, Ele já era Deus. Ele está escrevendo, Ele quer nos passar, foi Ele quem fez. Aleluia, aleluia. A lua foi Ele quem fez, o sol também foi Ele quem fez. O globo terrestre foi Ele quem fez. A Via Láctea foi Ele quem fez. E Ele, ninguém fez. Ele já era. Antes de tudo ser ensinado. Aí eles não param. Tudo foi feito por meio dele. Gênesis 1, 26. Façamos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Espera aí. João está dizendo: tudo foi feito por meio dele. A galáxia, por meio dele. Planetas, por meio dele. Mas aí a gente vai no Gênesis, capítulo número 1, versículo número 26. Aí Moisés vai escrever, parafraseando para nós: o homem foi por meio dele e conforme a ele. Ele olhou e disse: aqui eu vou fazer conforme a mim. Aqui eu vou fazer os meus traços aqui. Glória a Jesus. Aqui Glória a Deus. eu vou colocar os meus detalhes aqui. Quando João termina de explicar isso, João vai dizer algo muito interessante. João vai dizer assim: o Verbo se fez carne. Como eu estava dizendo, se ele está dizendo se fez, significa que antes não tinha sido feito carne. No versículo número 4, João diz: nele estava a vida. Por que ele diz? Porque nele estava a vida. Porque quando Adão cai, entrou a morte no mundo. Quando Adão cai, o pecado é entrado no mundo. Adão é colocado no jardim para representar Deus na terra. Adão é colocado no jardim para fazer com que Deus seja representado na terra. Porém, vai se passar
passando o tempo. Escuta isso aqui em nome de Jesus. Vai se passando o tempo. E Adão vai se perdendo. Repito. Vai se passando o tempo. E Adão vai se perdendo. Tenha muito cuidado com o tempo que se passa. Para não acabar se perdendo em Deus. Tenha muito cuidado com o tempo que está se passando, para não se perder em Deus. Saul era tentado. O tempo vai se passando e ele vai se perdendo. Deus está te dando uma vez nesta noite. Tenha cuidado. Lembre do dia em que eu te chamei. Lembre do dia em que eu te peguei. Lembre do dia em que eu tirei da lama você. Aleluia, Adão é colocado para representar Deus. Deus dá uma ordem para Adão. Adão, tu pode comer de toda a árvore que está aqui, mas tu não pode comer da árvore do fruto do bem e do mal, porque no dia em que comer delas, certamente você morrerá. Certamente você vai morrer. A serpente chega até Eva. Quando a serpente chega até Eva, a palavra de Deus é distorcida na boca da serpente. A serpente olha para Eva e diz: olha, não é assim que Deus disse, não é assim que Deus falou. De toda a árvore do jardim você pode comer. Mas ele esqueceu de complementar. Deus não disse só isso. Deus não disse só isso. Aí Eva pega, olha e continua dizendo assim: olha, Deus não disse isso não. Deus disse que de toda a árvore a gente pode comer. Porém, dessa daí que tu está falando comigo, a gente não pode. Por quê? Porque se a gente morrer, se a gente comer, podemos morrer. Deus também não disse podemos. Deus disse certamente morrerá. Se comer, vai morrer. O que é que ocorre? Eva come. Quando Eva come, Eva dá ao seu marido. Quando Adão come, a humanidade cai. Quando Adão come, todos caíram. Todos que vieram depois de Adão também são descendentes dele. Logo, todos estão caídos. E agora? Romanos capítulo número 3, versículo número 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Efésios capítulo número 2, Paulo disse: nós estávamos, nascemos em pecado e em delito. Salmo de número 51, versículo de número 11, Davi disse, Salmo de número 51, Davi disse: em pecado eu fui concebido. Desde o ventre que saí da minha mãe, eu já tinha nascido em pecado. Eclesiastes capítulo número 7, versículo de número 20. O sábio olhou para a terra e disse: não há, eu não vejo, eu não enxergo nenhum justo na terra. Jeremias capítulo número 5. O Senhor próprio olhou e disse: nenhum justo é encontrado. Salmo de número 53, verso de número 3. O salmista escreve: todos se desviaram e todos se fizeram inúteis, se corromperam. A natureza de Adão é caída. E João vai dizer no capítulo número 1, do versículo número 4: e é em Cristo que nós encontramos a vida. Eu repito, é em Cristo que nós encontramos a vida. Quem está lá fora, repito, quem está lá fora está em morte. Quem está em prostíbulo está em morte. Quem está nos bares está em morte. E Deus está dizendo: a única parte da vida que você pode ter está em mim. A única parte de vida que você pode ter está em mim. Ele é a vida verdadeira para a tua vida. Quando Adão cai, Deus o expulsa do jardim. Quando Deus o expulsa do jardim, nós vemos algo muito interessante aqui. Porque os anjos foram criados criaturas imortais. O homem, quando ele é criado, criatura imortal, para ter essa parte do anjo cai. Quando há a guerra que ocorre no céu, para ter essa parte do anjo agora cai. Os anjos não têm direito à redenção. Pecaram no corpo glorioso, pecaram no corpo sem pecado.
quando Deus faz os anjos, quando Deus cria os céus e a terra. Neemias capítulo número 9, versículo número 6. Tu só és o Senhor, porque tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Os anjos foram criados do Aja, do Lá. Quando ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, perceba uma coisa: Deus primeiro trabalha no céu para depois trabalhar na terra. Repite. Deus primeiro trabalha lá em cima para depois trabalhar aqui embaixo. Por isso, se Deus não fizer lá em cima, não adianta fazer nada aqui embaixo. Se Deus não trabalhar de lá em cima, não adianta trabalhar aqui embaixo. Se Deus não mudar a ordem de lá em cima, não adianta fazer esforço aqui embaixo. Deus está dizendo, para primeiro ter algo de mim, tem que primeiro pedir permissão a mim. Porque se eu não abrir a porta lá em cima, a porta não abre aqui embaixo. Se eu não fizer lá em cima, aqui embaixo não acontece. E Deus está dizendo, peça permissão a mim primeiro. Os anjos caem. Glória. E Adão agora? O que é que ocorre? Adão também caiu. Adão quer comer da árvore da fruta do bem e do mal. Glória a Jesus. E Adão está olhando, imagino eu, para a árvore da vida. Deus chega até ele, expulsa ele do jardim. Enquanto eu estava sentado, Deus ponderava isso no meu coração. Glória a Jesus. Expulsa ele do jardim, coloca 2 serafins. Com 2 espadas banhadas. Quero perguntar agora, por que Deus o expulsa do jardim? Porque quando ele cai, se ele come da árvore da vida, ele se torna um pecador imortal. Ele sem direito à redenção. Então tem vezes que Deus te expulsa, mas Ele não te perde. Deus te expulsa, mas Ele não te perde. Deus te sai, vai você sair, mas Ele não te perde. Talvez você esteja dizendo, Geórgio, aconteceu algo na minha vida, e aconteceu que eu saí, e aconteceu que me expulsaram, e Deus está dizendo, foi expulso, mas eu não te perdi. Te tiraram, mas eu não te perdi. Te colocaram para fora, mas Deus não perdeu você. Você está aqui. Glória a Jesus. Talvez se estivesse lá, teria se desviado, mas você está aqui. Glória. Aleluia. Talvez se estivesse lá, você teria errado o caminho, mas você está aqui. Eita glória. E Deus está dizendo, foi necessário. Glória a Jesus. Eu tive que fazer. Para Deus vale mais expulsar você do ambiente do que perder você lá na frente. Glória a Jesus. E agora é necessário que a humanidade agora seja salva. E para redimir a humanidade, precisava ser na mesma natureza do ofensor, logo da mesma natureza que Adão. Não o pecado, assim carnal. E Paulo vai dizer, em Romanos capítulo número 12, rogo-vos, pois, irmãos, que vocês se apresentem como um sacrifício vivo. Tinha que ser sacrifício vivo para remir o homem. Glória a Jesus. Na Bíblia você encontra Isaac e Cristo, 2 sacrifícios vivos. Abraão, quando ele está com o cutelo na mão, quando ele vai descer a mão no menino, hoje diz Abraão, não faça isso. Aleluia. Agora eu sei que tu temes a Deus, Abraão. Por que hoje não deixou? É um sacrifício vivo. Mas Paulo vai continuar dizendo, seja santo e agradável a Deus. Aleluia. Repito, Paulo diz, apresente um sacrifício vivo, Glória a Jesus. santo e agradável a Deus. É vivo. Mas a natureza de Isaac é caída. Não tinha como remir. Isso aqui. Quando Paulo diz, se apresente como um sacrifício vivo, no original ali é se apresentar de uma vez por todas. Repito, essa
apresentar de uma vez por todas. Não tem isso no Evangelho, de você querer botar a mão no arado e olhar para trás. Não tem isso no Evangelho, de que porque está se sentindo triste, ou porque está se sentindo isso, aquilo, você querer desviar ou sair do caminho. Deus está dizendo, se você pôs a mão no meu arado, se começou a fazer a minha obra, para de olhar para trás, para de olhar para o que já passou. Por quê? Porque eu tenho algo no futuro, na sua frente. Pare de olhar para trás, não tem mais volta. Não tem mais como voltar. Oh, aleluia. Já se apresentou. Continua. Deus te dá graça para continuar. Sinta a novidade de Deus para falar isso. Deus te dá graça para continuar. Agora a humanidade caiu. Estou caminhando para a conclusão. Todos se extraviaram. Todos se desviaram. E agora? João diz: Deus tem um plano. Repito: Deus tem um plano. João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz: o Verbo se fez carne, porque como diz antes, ele não tinha se feito carne, porém existia. Repito, ele não tinha se feito carne, porém existia. João capítulo de número 8, versículo de número 58. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 13. Ele é o primeiro, mas ele também é o último. Por quê? Porque ele é o primeiro, porque ele estava antes. E porque ele é o último, porque ele é o último que dá a palavra final. Porque ele é o último que dá o término. Porque ele é o último que diz o amém. Ele é o último de todas as coisas. Certa feita, Jesus olhou para os homens e disse: olha, se vocês crescem em Moisés, se vocês crescem em Abraão, vocês também creriam em mim. Por quê? Porque Abraão e os profetas e os escribas, todos falaram sobre mim. Mas agora, como olhar para o Velho Testamentário e o Antigo Testamento e ver Cristo? Como eu posso enxergar isso? Vem comigo, isso é muito lindo, também é muito fácil. Em Gênesis 16, Agar estava querendo ir pelo caminho errado. Ele olhou para Agar e disse: olha, volta lá. Porque ele foi o conselheiro de Agar. Em Gênesis 28, ele é a escada que desce e sobe para os anjos do céu. Em Êxodo capítulo número 3, ele olhou para Moisés e disse: olha, por que tu está preocupado? Como tu vai para Faraó? Em que nome tu vai para Faraó? Diga a ele: eu sou o que sou, te enviou. Eu sou o que sou, te enviou. Aleluia! Em Êxodo 23, ele é o anjo do Senhor que vai adiante do povo para guardar um caminho. Em Josué capítulo número 5, Josué está guerreando contra um monte de gente. Josué está vencendo várias batalhas. Só que chega um momento que Josué olhou para cima, viu alguém diferente, viu alguém que não era humano, e olhou para ele e disse: olha, tu és dos nossos ou és contra? Ele olhou e disse: nem contra e nem a favor, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes capítulo número 6, ele olhou para Gideão e disse: Gideão, tem calma. Por quê? Porque eu sou a tua paz. Em Juízes capítulo número 13, mandou perguntar o nome dele: como é teu nome? Fala para mim. Por que isso apareceu para minha mulher? Não apareceu para mim de novo. Fala para mim, como é teu nome? Ele olhou e disse: por que tu está perguntando meu nome? Meu nome, porque meu nome é maravilhoso. Por que tu pergunta meu nome? Contra Senaqueribe ele desceu, matou 185 mil soldados. Por quê? Porque ele é forte, ele é conselheiro, ele é pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Quantos podem adorar ele em nome de Jesus? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Só para deixar claro, só para deixar claro, antes de nós passarmos para o Novo Testamento, Malaquias capítulo número 3, versículo número 6, o Senhor diz: eu não mudo. Repito, o Senhor diz: eu não mudo.
Depois de Malaquias, Deus se cala. Porque tem horas que Deus fala, mas também chegou a hora que Deus se cala. E alguém está precisando juntar isso, repito. Tem hora que Deus fala, mas também tem horas que Deus se cala. 400 anos, silêncio total. 400 anos, tinha profeta para me dizer assim, diz o Senhor, não tinha. Não tinha sapatinho de fogo, não tinha. 400 anos, eu não falo com ninguém. Fazia culto sem presença. Volta da vida para cantar sem presença. Agenda o melhor pregador aí, não vem. E se vir, não vai sair nada. 400 anos, gente. Mas em uma cidade. Não tão extensa. Não tão grande. Miqueias capítulo número 5, versículo de número 2. Oh, Belém é prata. Oh, Belém é prata, pequena entre milhares de Judá. Ela é pequena, ela é tão extensa. Mas Deus diz: de ti, Belém, sairá aquele que há de reinar em Israel. E ele é o quê? Ele é de agora? Ele é de amanhã? Não, ele é desde o começo dos tempos antigos e desde os dias da eternidade. Em meio àquele silêncio, gente, quem está comigo diga amém. Amém. Em meio àquele silêncio, esperaram Deus falar. Mas em meio ao silêncio, parece que Miqueias capítulo número 5, versículo 2, Isaías capítulo 7, versículo número 14 estão interligados. Em Belém, o profeta vai anunciar. Está tudo silêncio aí, né? Eu estou falando, não, tá não. Qual a mensagem de Deus para você? De Deus? De Deus. Eu estou falando de Deus. Este é a virgem. Eu não sei uma vez, olha, Pedro. Este é a virgem. Conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Deus está conosco essa noite. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Glória! Isaías capítulo 9, versículo número 6. Um menino nos nasceu. Um menino nasceu aqui agora. João capítulo de número 1, versículo de número 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Por quê? Porque Isaías continua dizendo, porque o principado estava sobre os ombros dele. Paulo vai dizer, sendo em forma de Deus, não teve usurpação sem igual a Deus. Encontrado em forma de homem, o autor aos Hebreus vai dizer, ele é melhor do que os anjos, mas se fez melhor do que os anjos. Ele é homem, ele é Deus, 100% homem e 100% Deus. 100% Deus por quê? Agora chega na conclusão da mensagem. Por quê? Porque João capítulo número 1, ele é o Filho de Deus. Porque João vai dizer, ele estava no princípio, e além de ele ser o verbo, ele também é Deus. No capítulo número 2, ele foi convidado a um casamento em Canaã da Galileia, e ele está entre os homens, por quê? Porque ele é o Filho do homem. Em João capítulo número 3, ele chega para o mestre e começa a ensinar a Nicodemos. Nicodemos olha e diz, Rabi, eu sei que tu és mestre, mas não como esses mestres daqui que está aqui, ó. Não como esses mestres que a gente vê todo dia na sinagoga, não. Eu sei que tu és um mestre vindo de Deus. Em João capítulo número 4, ele olha para a mulher samaritana e fala para ela a vida todinha dela. Aquela mulher sai dali dizendo, aquela mulher chega na sua região dizendo, olha, encontrei um homem que falou minha vida todinha, porque em João capítulo número 4, ele é aquele que conhece eu, que conhece tu, por dentro e por fora, por dentro e também por fora. No capítulo número 5, ele tem compaixão dos paralíticos. Já tanta gente ali, ele cura os
paralíticos, Ele cura os enfermos. Por quê? Porque Ele é o médico dos médicos. E antes de eu chegar no capítulo número 6, perceba isso aqui: quando os hebreus saíram do Egito, eles estavam com tanta fome, irmão. Eles estavam com muita fome. Eles olharam para Moisés e disseram: vai deixar a gente com fome? Era melhor a gente ter ficado lá comendo cebola, era melhor ficar lá. Aí o povo vai reclamar, não tinha paciência, não. Moisés tem muita paciência, né? Eles olharam e diziam: vai deixar a gente com fome? Mas ele chega lá: Deus, que o povo está com fome. E é engraçado porque todas as vezes que Moisés vai falar de Israel, Deus olha e diz: olha, o teu povo. Aí Deus olha para Moisés e diz: o povo não é meu, não, o povo é teu. O povo é teu. Aí Deus: não, o povo é teu. Ele ficava nessa, mas muito engraçado o diálogo deles dois. Aí começa, Deus, Moisés já diz: manda o pão. Aí Deus diz: eu vou mandar o pão, manda o pão, eu vou mandar o pão. Aí Moisés chega lá e diz: vai chover aí um pouquinho, vai chover o maná. Mas a palavra maná é escrita no hebraico manhu. Repito, a palavra maná é escrita no hebraico manhu. Manhu é um pronome pessoal. O que estava escrito ali era: o que é isso? Perdão, quem é esse? Na nossa tradução, se nós formos ler, está escrito assim: o que é isso? Quando eles estão olhando o maná descendo, e quando eles estão olhando o maná descendo, eles olham e dizem, na minha tradução, na sua tradução: o que é isso? Mas na verdade, no hebraico, manhu, quem é este? Moisés responde: ele é o pão. João capítulo número 6, Jesus olhou para os homens e disse: eu sou. Eu sou. João capítulo número 6, Ele é a água da vida. Em João capítulo número 8, Ele é o defensor do fraco. Em João capítulo número 9, Ele é a luz do mundo. Perceba o que eu falei até agora: água, luz, pão, Gênesis, ar. E agora, assim se diz que nós precisamos de 4 elementos só para se viver: água, ar, comida e luz. Jesus se apresentou e disse: está precisando de quê? De água? Eu sou a água que jorra para a vida eterna. Está precisando de quê? O ar já foi soprado no Gênesis, está dentro de tudo. Está precisando de quê? Comida? Eu sou o pão da vida. Não entendeu o que eu falo? Até agora eu vou explicar. Você não precisa do mundo. Você não precisa estar lá fora. Deus sacia você. Deus preenche você. Deus é o único que pode saciar você. João capítulo número 10. Ele olha para os seres humanos mortos em pecados. Ele olha para os seres humanos mortos em pecados, cada um seguindo o seu próprio caminho, e diz: não siga o seu próprio caminho, não. Olha para mim, eu quero ser o seu bom pastor. Em João capítulo número 11, Ele é o príncipe da vida. Em João capítulo número 12, esperaram Ele montado no melhor carro daquela época. Esperaram Ele montado em qualquer coisa, o melhor automóvel daquela época. Aí o que Ele fez? Ele disse: olha, tem um jumentinho ali, um jumentinho, isso, jumentinho. Ninguém nunca sentou nele, vai lá, traz para mim, traz para mim. Então, diz a ele que é para mim, diz ao dono que é para mim. Ele chega montado no jumentinho. Quando ele está montado no jumentinho, só para você pegar aqui, eu vou explicar a você. Na cultura judaica, quando o rei vinha montado no jumentinho, ele vinha trazendo paz. Mas quando ele vinha montado num cavalo branco, ele vinha trazendo guerra. Glória a Jesus. Ele veio no jumentinho trazendo paz. Mas o livro de Apocalipse vai dizer: ele está vindo montado no cavalo branco. Ele veio entrando na cidade trazendo paz, mas o João vai escrever em Apocalipse: ele está vindo montado num cavalo branco, porque ele veio como um cordeiro, mas voltará como um leão. Ele veio trazendo paz, mas voltará trazendo guerra. Esse Jesus foi mais pregado, tiraram de um monte de sermão, tiraram de um monte de coisa, mas eu vim aqui em nome de Jesus dizer: meu Jesus é amor, mas também é fogo consumidor. Meu Jesus é paz, mas também Ele é aquele que acaba, que cessa, que começa as guerras. Meu Deus é amor, mas também é justiça. Capítulo número 13. Ele é o servo que lava os pés dos seus. E antes de eu chegar no capítulo número 14, eu quero lhe falar algo. Maomé estava perto de morrer. Chegaram para ele e disseram: Maomé, qual é o propósito da vida? Ele disse: eu não sei o propósito da vida. Chegaram para Confúcio antes dele morrer e diz: olha, vai morrer, a gente vai ficar no nosso caminho. Ele diz: eu não sou o caminho. Antes de Buda morrer, chegaram para ele e ele disse:
procure pela verdade. João capítulo 19, 14, Jesus se apresentou e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu também sou a vida. João capítulo 15, ele é a videira verdadeira, de onde nós somos limpos, de onde nós somos totalmente limpos. E de João capítulo 12 até o 21, são as últimas semanas de Jesus. Nessas últimas semanas, ficou amargo andar com ele. Repito. Nas últimas semanas, ficou amargo andar com ele. Ele entra na cidade, a multidão osando nas alturas. Muito cuidado, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. A mesma multidão que te fala osanas é a mesma multidão também que crucifica você. Osana nas alturas. Ele entra na cidade, ok. No outro dia, ele entra no templo, derruba tudo e diz: não faça a casa do meu pai casa de venda. A casa do meu pai é chamada casa de oração. No outro dia, ele chega e vai, no mesmo dia, ele chega, vai e amaldiçoa a figueira. O discípulo deve olhar para ele e dizer: rapaz, sabe que não venha. Agora, até a pregação ficou mais dura. Agora, até a pregação ficou mais confrontante. A pregação agora não é milagre de pão. A pregação agora não é treinando para o cego e curando o cego. A pregação agora não é treinando para o paralítico e dizendo levanta. A pregação agora é juízo final, temperança, princípio das dores. Ficou amargo andar com Jesus, parece, né? Pois é, porque é fácil andar com Jesus quando tudo vai bem. É fácil andar com Jesus quando as coisas estão indo bem. É fácil andar com Jesus quando ele está multiplicando o pão. É fácil andar com Jesus quando ele está dizendo: olha, sai da fora e ressuscita. É fácil andar com Jesus quando ele olha e diz: olha, cego, não está vendo, vê. Eu quero ver você andar com Jesus quando a pregação começar a confrontar você. Eu quero ver você andar com Jesus quando as coisas apertarem. Aí eu quero ver você andar com Jesus. Nas últimas semanas de Jesus, Pedro cai. Pedro também caiu, pelo amor de Deus. Uma negação de quem você ama também é traição. Olha para o teu marido na frente da tua mulher. Perdão, olha para a tua esposa na frente da mulher. Você não conhece ela, não, para que ela está contigo. Judas cai também. Agora, ao pé da cruz, só tem João e as mulheres. As pessoas que ele pegou aquela cruz. Mas mesmo assim, ele botou aquela cruz nos ombros. Ele carregou a nossa dor. Ele sofreu a nossa morte. Ele pegou ela nos ombros e disse: me dá que eu levo. Isaías capítulo número 53. Ele sofreu. Ele foi desprezado. Ele sentiu dores. Ele estava com sede. Olhou para os homens e disse: deram vinagre. Ele disse: Pai, tuas mãos, eu entrego meu espírito. Eu entrego o véu rasgado de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Porque se fosse de baixo para cima, ele dizer: foi Pedro, foi João, foi quem? Foi Filipe, foi Tomé, foi quem? Foi André. Não, para mostrar que foi ele mesmo, ele rasgou de cima para baixo. E no Antigo Testamento, quando um pai perdia um filho, ficava muito triste, o que ele fazia? Rasgava as suas vestes. Para provar que foi Deus mesmo, Deus disse: vou rasgar o véu do templo no meio. Ó, diga ele morre. Diga ele morre. Diga ele morre. Morre não, diga para ele. Diga assim: ele morre. Ele morre. Ele morre. Quando ele morre, há uma mulher que está em sua cama. Sexta, sábado de noite, para um judeu já é domingo. Pela madrugada do domingo, aquela mulher não consegue dormir. E sua cama é inquieta. A esperança não tem mais para ela. Está inquieta, perturbada, porque o mestre morreu. Ela se levanta e ela vai correndo, ela vai correndo, ela vai correndo. Quando ela chega lá, ela vê que o sepulcro está aberto. O anjo está lá e o anjo estava de branco, irmão. Pela roupa do filho já deve para saber. Porque
luto, se veste de preto, o homem de está lembrando. Ela olha para o homem e diz: o senhor viu meu mestre? O meu mestre, ele estava aqui, ó. Está aberto, ele não está mais aqui. Cadê ele? O senhor viu meu mestre? Ele diz: porque você está procurando. Aleluia, glória. Aquele que está vivo entre os mortos. Glória a Deus. Ela ouve uma voz: Maria. Aleluia, glória. Deus sabe como nos chamar. Deus sabe como nos chamar, o jeito de nos chamar, como se expressar e o jeito de nos ganhar. Ela olhou para ele e disse essa voz: Senhor, aqui está o cara. Ainda não subiram a montanha. Aquela mulher, podemos imaginar, ela sai correndo para contar os discípulos. O anjo diz: vai lá e avisa para Pedro que ele vai estar lá na Galileia. Ela vai correndo. E quando ela chega até lá, ai como eu estou feliz, a notícia que eu tenho para dar a vocês é muito grande, a pregação que eu tenho para dar a vocês é muito forte, a mensagem que eu recebi esta madrugada é muito forte. Eu desci pela madrugada, eu fui lá para ver o que estava acontecendo. Aí olharam para ela, continuando olharam para ela e disseram: qual é a mensagem? O que tu tem para falar para a gente? Fala logo para a gente. Porque ele vive, nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele vive, glória a Deus. Olha que a morte que enfrenta ele. Sem medo. Podemos ter amanhã porque ele vive. Podemos ter esperança amanhã porque ele vive. Esqueça agora a sua luta, a sua prova, a sua dor. Contemple a glória de Deus neste local em nome de Jesus. Convido nesta noite, olha para a porta da ressurreição. Tem muitas das vezes que a gente acha que está sem esperança, mas eu te convido esta noite, olha para a porta da ressurreição. Seu Cristo não está naquela cruz, ele já ressuscitou. Seu Deus não é um Deus morto, ele já ressuscitou. Ele é a esperança para a sua casa, ele é a esperança para a sua família, ele é a esperança para a sua alma, ele é a esperança para o seu futuro, para os seus projetos, ele é a sua esperança.
nosso meio que ainda não é evangélico, levanta sua mão se estiver. Não tem. Essa mensagem fique gravada em seu coração. Que a sua alma saia daqui acreditando que a cada dia mais nós venhamos lembrar que nosso Deus está, permanece e sempre estará. Eu quero olhar por ela, por gentileza. Sara. Eu queria que pode ficar de pé comigo, por favor. Posso escutar? Deus tem algo comigo agora. Eu sou muito projetado para você. Vou orar por você para que Deus consiga sabedoria, unção, todos os dias de sua vida. A Bíblia diz que Samuel crescia no templo e a cada vez mais ele ia crescendo, Deus ia visitando ele, dando sabedoria, dando graça. Assim, em nome de Jesus, quero profetizar sobre a sua vida. Continuares firmes no caminho do Senhor. Assim Deus fará com você. Sabedoria, graça, conhecimento. Você não suas mãos para cá, irmão. Espírito Santo de Deus, o Senhor. Deus, eu te apresento a vida dela, Senhor Deus. Deus, eu estou repreendendo agora todo o espírito do mal, Senhor. Que tente, Senhor Jesus, prejudicar a ela, a família dela, Senhor Jesus. Deus, eu te peço, Senhor, que o Espírito de Deus, o Senhor, dê sabedoria, graça e misericórdia sobre ela, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu rogo ao Senhor para que o Senhor possa, Pai, projetar o futuro dela, Senhor Deus, debaixo de sua bênção e debaixo de sua misericórdia, Senhor. Que o Espírito de Deus, o Senhor, possa fortalecê-la e firmá-la nos teus caminhos, Senhor Jesus. Ah, Senhor Deus, eu te peço, enquanto ela for crescendo, Senhor, dá desejo a ela de buscar ao Senhor Jesus. Dá desejo a ela, Senhor Jesus, de permanecer na tua presença, ó Deus. Deus, eu te peço, Pai, assim como foi com Samuel, Senhor Deus, eu rogo ao Senhor que o Senhor dê sabedoria a ela, Senhor. E eu profetizo sobre a vida dela, Senhor Deus, o teu poder, Senhor Deus, a tua graça, Senhor, a tua sabedoria, Senhor, derrama sobre ela agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o espírito do mal sobre a casa dela, Senhor. Eu repreendo todo o espírito do mal, Senhor Jesus, no quarto dela, Senhor, no quarto da sua família, Senhor Deus, no quarto, Senhor Jesus, onde ela dorme, Senhor. Deus, vai visitando a sala dela agora, Senhor, a cozinha, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, repreenda agora, Senhor Deus, todo o espírito do mal, toda a malignidade, Senhor Deus, toda seta lançada, Senhor Deus. Dá paz naquele local agora, em nome do Senhor Jesus. Esse que eu te oro e eu te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Vai para o Senhor. Estou imensamente grato e agradecido mais uma vez. Já que eu agradeço muito. Oh, glória. Quem gostou da palavra do nosso diácono George, diga glória a Deus. Glória a Deus. Senhora Rita, a senhora tem alguma coisa para falar? Trabalho, pude falar só as meninas sobre o chá. Só os irmãos da paz do Senhor. Amém. Vamos fazer 3 orações. Não posso deixar de orar. Primeiro, vou orar para a senhora.